Eu não sei qual é a melhor posição que eu poderia ficar sem atrapalhar. Eu acho que é aqui, né? Não, aí eu vou estar te atrapalhando também, né? Vou tentar arrumar, vou ficar circulando aí. Bom, mas, como o Ricardo falou, né? Nós trazemos um abraço muito fraterno da casa Co-Irmã, que é a casa de Eurípides, né? Porque vários companheiros nossos já estiveram aqui, né? Agradeço a eles por passarem o meu nome, né? Principalmente a Lívia, né? Nossa companheira Lívia, que sempre está presente a esta casa, o Ricardo também. E a história dessa palestra aí que a gente traz, que na verdade é um estudo, fomos intuídos numa reunião mediúnica que na nossa casa se realiza às quartas-feiras, no final do ano passado. E o mentor espiritual da nossa reunião nos recomendou uma palestra sobre as consequências do suicida na pátria espiritual, no mundo espiritual. Esse ano se falou muito sobre essa temática. A Rádio Rio de Janeiro está com campanha permanente, várias entidades doutrinárias, inclusive o CERJ e a FEB, intensificaram campanhas que já faziam há muitos anos, que nós vamos falar daqui a pouquinho, em relação a essa doença silenciosa que vem afetando boa parte do Brasil e do mundo. E eles recomendaram uma coisa apenas, que fôssemos firmes e verdadeiros na palestra que nós vamos tentar fazer aqui em 50 minutos. Para que tal coisa não se manifeste, não entre em pensamentos de espíritos encarnados e desencarnados, para que possam potencializar, através da obsessão, a fuga da carne, a fuga da nossa ambientação terrestre por esse caminho aí. Não sei se vocês sabem, os índices do Brasil cresceram em progressão geométrica nos últimos 5 anos. Na Europa está realmente uma situação muito, muito preocupante, principalmente com os jovens europeus. Falo isso porque parte da minha família é de lá, sobrenome Juver, que na verdade se fala Juver, né? É de lá, e posso afirmar com maior segurança que entre 85% a 90% dos jovens europeus são ateus. Portanto, não traz nenhuma religião, nenhuma fé, não falam em Jesus, não falam de Deus, para eles é careta falar de Jesus, é quadrado, como a gente fala aqui com a garotada, né? Falar de Deus, os pais não conversam sobre religião. Uma vida social extremamente regulada pelos valores éticos da sociedade. A criança nasce, principalmente nos países nórdicos, né? Finlândia, Noruega, Suécia, nascem e o Estado adota aquela criança. E é exatamente nesses países mais ricos, sociais-democratas, como a Noruega, Suécia e a Finlândia, que temos o maior índice de suicídio infantil do planeta. Por que será? Nós vamos ver várias coisas. Portanto, a espiritualidade recomendou que fôssemos firmes e verdadeiros. Portanto, a palestra vai ser uma palestra forte, exatamente para que vocês se tornem vetores junto à sua comunidade, meio social em que vivem, para comentar e se ouvir, e se tiver a intuição de que determinado elemento, seja da sua família, do seu eixo de amizades, do ambiente de trabalho, vizinhos, pensem em tal coisa, lembrem da palestra de hoje e sinalizem para eles ou para qualquer um deles que estão ao seu lado a dificuldade com que um espírito retorna à pátria espiritual quando ele prefere eliminar a sua existência atual. Então, nós vamos, antes de mais nada, começar a falar
desse trabalho do André Trigueiro, companheiro nosso espírita, companheiro nosso também da área acadêmica, né? Ele já há algum tempo já vem fazendo palestras espíritas ligando a sustentabilidade, o meio ambiente, e agora, há coisa de 2 anos e meio, mais ou menos, ele lançou esse livro aí, quase 2 anos, Viver a Melhor Opção. É o último livro dele, fugindo da temática ambientalista, de sustentabilidade, ligado à doutrina espírita, onde ele tenta, através desse livro, como está escrito aqui, ó, opa, desculpe aqui, não está dando, tá aqui embaixo, prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. É um livro que mostra de que maneira chegamos a esse estágio onde jovens, adolescentes estão buscando essa resolução extremamente materialista e infeliz. E ele começa, logo na introdução do seu livro, ele começa dizendo isso daqui, que o suicídio é considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É preocupante o número de autoextermínios que em 90% dos casos está associado a patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Não só o Brasil, a crítica é mundial. Se dessemos mais atenção a esses casos patológicos que já traz no eu interior daquele espírito, às vezes o suicida, ele já traz histórias de outras vidas relacionadas a isso. Não é a primeira vez, já traz um histórico no espírito imortal. E segundo o André Trigueiro e vários médicos dessa área, psicólogos, psiquiatras, é uma patologia perfeitamente diagnosticável e tratável. Mas pelo descaso, principalmente no nosso país, vamos focar no nosso país, na área da saúde, nós encontramos então índices alarmantes, onde vemos como se fosse uma doença silenciosa, porque a própria mídia, existe um código de ética na mídia para não divulgar noticiários no jornal e telejornal, ninguém comenta. Há um código de ética na mídia, entre os jornalistas, e também com a saúde pública, de não noticiar tal coisa, porque pode fomentar, pode dar ideias àquele que já está propenso a fazer tal coisa. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez alguns aqui, dos casos de suicídio na UERJ, né? Tanto que agora eles botaram telas protetoras, mas não estão impedindo. Sempre tem alguém que se joga lá no 12º andar, o andar da pedagogia da UERJ, né? Metrô. Vocês sabem que quando há uma paralisação das composições, somente no final do expediente, no horário do rush, vem aquele aviso: a composição tal está com problema mecânico, elétrico. Alguém entre Botafogo e Ipanema se jogou, entre a Central e Ipanema se jogou nos trilhos. No Japão, existe um bosque maravilhoso, repleto de flores, um dos mais bonitos de Tóquio. Esse parque, esse bosque é chamado de Parque dos Suicidas, onde jovens, casais vão para lá se suicidar. Hoje a polícia japonesa já está atenta. Quando vê alguém sozinho, falando sozinho, olhando para baixo, já chega junto e fica do lado. Mas os índices enormes de suicídio no Japão, que era detentor antes dos países nórdicos agora serem líderes infelizes dessa estatística, era o país que tinha maior índice de suicídio do planeta. E é uma coisa até, podemos, não justificar, nada disso é justificável, mas podemos entender pelo processo cultural japonês, onde a competição se dá desde que a criança nasce. Até para entrar numa creche já existe competição.
Ela não disputa só vaga no vestibular, não. Qualquer faixa escolar ela está competindo, inclusive para entrar no mercado de trabalho. E alguns colegas nossos, onde eu leciono, na FGV, lá em Botafogo, fizeram um curso no Japão de 6 meses. E retornaram contando um caso. Eles nem sabem que eu sou espírita, né? No meio acadêmico o esquema é totalmente diferente, né? Mas me contaram um caso que eu fiquei refletindo como a cultura japonesa provoca talvez essas coisas, né? Não estou nem falando do harakiri, né? Que pela vergonha, pela humilhação, a pessoa fazia o harakiri para honrar o nome da família, dos ancestrais. Era um senhor que fazia parte lá de uma empresa onde eles fizeram o estudo, era um trabalho de doutorado, numa organização automobilística japonesa, e esse senhor, que já trabalhava nessa organização há 20 anos, foi mandado embora. A vergonha de ser mandado embora no Japão e em alguns países semelhantes, principalmente asiáticos, é tão grande que eles nem contam para a família que foram mandados embora por vergonha. Então esses companheiros, eram 3, contavam que ele se vestia todo dia de manhã, como se fosse trabalhar, a família não sabia, os filhos não sabiam, botava o terno dele e ia talvez procurando emprego. Não conseguia. E voltava para casa no mesmo horário, como se estivesse voltando da empresa, da fábrica, tirava o terno, descansava, e ninguém sabia de nada. Até porque o fundo de garantia deles, né, que tem outro nome, dava para sustentar esse período, só que o dinheiro foi acabando. Depois de mais de 1 ano, ele não conseguindo emprego, se suicidou por vergonha. Ele não tinha coragem de falar para a mulher e para os filhos que era um fracassado. Na cultura japonesa tem essas coisas. E sobre isso, historicamente falando, eu trouxe alguns, vamos dizer assim, pontualmente, né, citando alguns fatos históricos que nos permite analisar por que nós chegamos a esse ponto. Na antiguidade, os hebreus foram os que menos cometeram suicídio em toda a história do planeta, de todas as religiões, de todas as comunidades. Por quê? Porque o Deus egípcio, o Deus de Moisés nessa época, o Deus mosaico, era extremamente vingativo, rancoroso e mão firme. Tanto que ele condenava a morte, exigia o extermínio de tribos rivais, não deixe ninguém vivo. Era um Deus de terror, um Deus de medo, de pavor. Até que chega Jesus, a segunda revelação, mostrando que Deus é Pai, é Deus de amor, de carinho. Não era esse Deus que os hebreus aprenderam com Moisés, mas era necessário que há 4.000 anos, 4.000 e poucos anos atrás, fosse assim. Porque imagine um povo aprisionado por mais de 400 anos no Egito, se vê de repente livre, 1000 loucuras que iriam cometer. Então era necessário que Moisés, muito inteligente, fizesse esse link com um Deus vingativo, punitivo e extremamente malvado, terror total. E por medo de cometer o suicídio, porque lá no livro das leis, era o 5º livro de Moisés, o Deuteronômio, que é o livro das leis, está lá textualmente, quem cometesse o suicídio iria para o inferno, todas as provas dolorosas iria sofrer e não teriam a bênção de Deus. Há pouco tempo, eu conversando com colegas católicos, eles me confirmaram que a Igreja, o Vaticano, agora permite missas aos suicidas. Até meados do século passado, morria por suicídio, a Igreja não queria nem saber. E, culturalmente falando, era enterrado bem distante da Igreja. O espírito que mais precisa... Oi? Então ainda tem um resquíciozinho, né? Olha só, eu não sabia desse detalhe. Ainda tem, então, esse resquício.
Olha só, então ainda existe um pezinho lá atrás, né? Bom, pelo menos a igreja está evoluindo. Qualquer dia vai entender que esse irmão suicida é aquele que mais precisa de orações. Várias casas espíritas dedicam um dia na semana para fazer preces aos suicidas. Ivone Pereira buscava nos jornais nomes de suicida, que agora não mais aparece, né, por causa desse código de ética da mídia, mas na época da Ivone Pereira, em meados do século XX, o jornal botava suicidou fulano de tal, né, no obituário. Ela ficava diariamente pegando o nome desses irmãos para orar na reunião da casa espírita dela, lá no Rio de Janeiro. São os que mais precisam de preces. Não tem, a igreja não ora por eles. É difícil, né? É difícil de entender. Os povos orientais, como eu falei, os asiáticos, o suicídio é um fato vulgar e normal, até pela cultura, ou para preservar o nome da família, honrar o nome da família. Então, pela cultura japonesa, coreana, o suicídio é incentivado, sim. No Egito, também tornou-se célebre o suicídio de Cleópatra, mostrando que também era, não só ela, né, pessoas do poder, né, da realeza, né, os faraós, era levado a isso quando tinha uma doença extremamente grave, terminal, como nós dizemos hoje. Então eles preferiam o suicídio, da cultura deles também. E na Idade Média voltou a diminuir o índice de suicídio, pois a Inquisição e a Igreja, com essa mão pesada que a gente viu agora, dizia que quem cometesse tal ato não receberia as bênçãos da Igreja. Como vocês veem, até hoje não mudou muita coisa. Melhorou um pouquinho, mas não mudou muita coisa, não. Então, na Idade Média, com a Inquisição, o poder da Igreja sobre os reis, inclusive, sobre a monarquia, fez com que diminuísse o número de suicídios. Mas na Renascença, na chegada até da doutrina, nesse período do século das luzes, do enciclopedismo, na velha Europa renascentista, o período de maior liberdade religiosa e intelectual, aí o suicídio recrudesceu e continua até nos dias atuais, crescendo de forma silenciosa. Onde nós encontramos esse assunto nas obras kardecianas, no Pentateuco kardeciano, no Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Céu e Inferno. No Livro dos Espíritos, entre as questões 943 e 957, Kardec discute o tema, apontando as causas e as consequências para o espírito imortal de tal ato sinistro. No Evangelho, lá no capítulo 5 das Bem-aventuranças, nós vamos analisar, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o suicídio juntamente com a loucura, porque acreditava-se que a loucura era que promovia o suicídio. Então, Kardec consegue mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E talvez o livro de Kardec mais elucidativo sobre o tema, porque ele convida, através da evocação, que era comum nessa época, somente na época que foi feito o livro Céu e Inferno, é um grande desconhecido dos espíritas, né? Quase ninguém lê o Céu e Inferno. Talvez de todas as obras de Kardec é a mais didática e que fala mais perto do que vai acontecer com a gente quando voltar à pátria espiritual. O Céu e Inferno não é um livro, que é um leque de espíritos de todas as ordens, desde esse mais brutalizado pela ignorância do materialismo, do suicida, até aquele mais puro. Então a gente vai ver ali vários espíritos dando seu testemunho, o que eles faziam na Terra e como chegaram na pátria espiritual. E um capítulo é dedicado aos suicidas, mostrando o seu estado infeliz na erraticidade. Aí a gente para pensar e refletir
nas dificuldades desse irmão, ao pensar que tal ato, dando um tiro na cabeça, se jogando da ponte, no trilho do trem, ele vai eliminar os seus problemas? Qual nada. Os problemas são potencializados. Ele descobre que a morte não existe e que ele continua vivo. Não existe sofrimento maior, meus irmãos. Não existe sofrimento maior do que a chegada de um suicida na pátria espiritual. E nesse livro, a gente se acha ali, viu, pessoal? No Céu e Inferno, a gente se procurar, olha, esse aqui sou eu. Olha como é que eu era, como é que eu cheguei na pátria espiritual. Um leque de espíritos, de todas as ordens. Você vai se achar ali. Mas esse é o que mais impressiona todos que leem a obra. Mas nenhum livro é mais elucidativo do que esse aí. E muitos têm dificuldade de ler esse livro, inclusive esse que vos falo. Eu só consegui ler esse livro através de uma novidade midiática chamada audiobook, que eu consegui botar o CD no meu carro e fui ouvindo. Nunca passei da página 157. Não conseguia passar dessa página. Bom, algum pezinho eu tenho, ou os dois pezinhos eu tenho. Aliás, somos espíritos milenares. Já fizemos muita coisa errada. Porque senão nós não estaríamos na Terra, né? Para estar nesse planeta de provas e expiações, boa coisa a gente não foi no passado. Né? Eu brinco lá com o pessoal da mocidade, lá da casa de Eurípides, que enquanto a gente não conjugar dois verbos de coração, que é o verbo amar e o verbo perdoar, a gente nunca vai sair desse planeta aqui. Nunca vai sair daqui. Quantas encarnações já tivemos? Inúmeras. Quantas ainda teremos para aprender a conjugar esses dois verbos? É o planeta certinho para receber a gente. É o planeta ideal, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Ideal para receber espíritos ainda egoístas, vaidosos, vingativos. É o planeta certo, pessoal. E de acordo com o retorno à vida na Terra, as reencarnações sucessivas, a gente vai aprendendo alguma coisa e vai evoluindo. Esse livro aí é um verdadeiro tratado sobre o que acontece com os suicidas na pátria espiritual. É um livro muito forte mesmo, mas é uma verdadeira bíblia sobre o assunto. Tudo que você precisar está aí nesse livro aí, Memória de um Suicida. Agora, voltemos àquela razão das sugestões para um suicídio. O que leva ao suicídio? O que leva ao suicídio? Eu separei apenas 4 razões. Tem muito mais do que 10. Primeira, fugir dos sofrimentos. Não quero sofrer mais. Não quero sofrer mais. O materialista vai encontrar esse caminho. Depois ele vai ver que não era a melhor solução. Incapacidade de resolver problemas? Talvez. Eu não sei como resolver o meu problema financeiro, o prejuízo que eu estou tendo na minha organização, a vergonha de lidar isso com as pessoas. Desequilíbrios pode acontecer também, patológicos, físio-psíquico, espirituais, que tem, claro, quando esse espírito chega na pátria espiritual, a espiritualidade entende, ameniza o sofrimento desse espírito, por causa de uma doença patológica, que levou ele a tal ato quando ele não estava em si. Sim, a atuação da espiritualidade, e nós vamos ver um grupo de espíritos que atuam com os suicidas, amenizando essa lei de ação e reação, que com certeza iria funcionar com uma outra pessoa. E o materialismo, né? O desgosto pela vida. Pessoas que de vez em quando falam com você, às vezes brincando, estou cansado de viver, eu gostaria de desaparecer.
E a ideia vai, porque isso começa devagarzinho, né? Começa devagarzinho. Então, se vocês conhecem pessoas assim, eu gostaria de desaparecer, não queria mais viver, falam brincando às vezes, mas vem repetindo com alguma sequência, com algum intervalo razoável. Cuidado, hein? Cheguem junto, policiem, porque ali está talvez uma ideia ainda embrionária que pode se desenvolver. No Evangelho e no Consolador de Emmanuel, vou começar pelo Emmanuel. Emmanuel diz textualmente: esses casos que levam ao suicídio, as principais razões estão ligadas à falta de fé, como eu falei lá na Europa. Falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Até porque ele acredita realmente que tudo vai acabar. No Evangelho, Kardec chama de covardia moral a incredulidade ou a simples dúvida sobre o futuro, claro, ligado às ideias materialistas. Numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. No livro do Simonetti, um dos livros mais vendidos do Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, deve estar na 18ª edição, com uma outra capa, ele tem um capítulo que fala só do suicídio e traz essa imagem que simboliza perfeitamente o que acontece com o suicida. A imagem de estudo ali, né? A imagem de estudo. Ele abre uma porta de saída, mal sabe que tem um despenhadeiro sobre ele. O autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa, em que o indivíduo, julgando-se libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. O suicídio só potencializa o problema do nosso irmão. Então, aquele problema que, se ele tivesse fé e resignação, duraria apenas uma existência, poderá levar séculos. Um ato que leva ao suicídio, que leva, às vezes, segundos, gera séculos de sofrimento. No Evangelho, o suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Fugiu do presídio, né? Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. O problema é que, dentro do nosso materialismo, a gente esquece que fomos nós que pedimos as provas que enfrentamos no dia a dia. As provas ou as expiações que enfrentamos no planeta, fomos nós que escolhemos na nossa programação reencarnatória. Não é castigo de Deus. Como é que funciona isso? A cada existência, a gente tenta reencarnar para tentar acertar os erros do passado recente ou remoto. Mas isso não é possível em uma encarnação. Então, várias encarnações são necessárias para ajustar aqueles erros que nós cometemos por atacado. São várias encarnações para resolver o problema. Às vezes a nossa vergonha é tão grande na pátria espiritual, porque quando a gente chega lá com o perispírito, nós chegamos praticamente desnudados. Os espíritos superiores olham para o nosso perispírito e vê o que é que nós somos, gente. Primeiro, que a morte não muda nada. Nós vamos continuar a ser na pátria espiritual o que somos aqui, com as nossas índoles, com aquilo que nos apetece, com os nossos prazeres, dependências químicas. A morte não acaba com tudo isso, não. E nem transforma ninguém em santinho. Isso foi a primeira coisa que Kardec aprendeu quando foi chamado para ver as mesas girarem, as cadeiras levitarem. Primeiro ele viu que a cadeira não tem cérebro, não tem nervo, não tem músculo, é algo inteligente que está por trás disso. E depois ele viu que esse algo inteligente era o espírito, que é exatamente aquele que estava encarnado, só que agora sem a veste material. Foi a primeira
Primeira coisa que ele percebeu. Portanto, temos sim que nos preocupar com os irmãos suicidas, porque é uma prova que ele pediu, não o suicídio, a prova que levou ao suicídio, é uma prova que ele está tentando vencer há várias encarnações. E mais uma vez não suportou. E quando a gente reclama da vida, que a vida está pesada, as dificuldades são muitas, no âmbito familiar, profissional. Aliás, o Chico, enquanto ele viveu, ele recebia caravanas de pessoas que ficavam 40 minutos no ouvido dele, só reclamando da vida. E ele só dizia uma frase. Ficava 40 minutos ouvindo e só falava uma coisinha. Minha irmã podia ser pior. E podia mesmo. Porque a nossa vergonha na pátria espiritual era tão grande que a gente gostaria de liquidar tudo numa encarnação só. Aí o teu anjo guardião chega do lado e diz, olha, isso aí tu não vai dar conta não, cara. Vamos, lembra do carnê das Casas Bahia? Vamos dividir 80 prestações, 80 encarnações, porque isso que você fez lá atrás, em uma não vai dar não. Uma não é possível não. E aí ele vai voltando, vai crescendo, evoluindo, até que um dia não precisará mais encarnar nesse planeta. Mas tem que ter fé, pessoal. Tudo que está acontecendo foi a gente que pediu. E poderia ser pior, porque o nosso passado é vergonhoso. E ainda bem que ninguém sabe, ninguém lembra e ninguém deve tentar saber o que fez lá atrás. Deixa como está. Por isso que a gente vem com a bênção do esquecimento, que é para não lembrar mesmo. E a vida que segue, vai evoluindo. Cada dia é uma oportunidade de evolução, de crescimento espiritual. Muito bem. Portanto, estudando o suicídio no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, nós vamos ver que há dois tipos de suicídio, que vocês já devem conhecer, que é o direto e o indireto. O direto é quando há a intenção, você arquiteta o plano matematicamente perfeito, com todos os detalhes, porque ele é premeditado. O outro, o indireto, não. O caso de André Luiz, quando ele chega no nosso lar, 9 anos no umbral, porque ele era suicida, e a primeira coisa que ele perguntou, mas eu não sou suicida? Aí ele entendeu porque ele era suicida. Suicida indireto. Bebia muito, bebia. Todos os excessos da nossa vida, tudo que nós fazemos, na bebida, no fumo, nas drogas, no álcool, no sexo, tudo que é feito em excesso, pela lei de ação e reação, faz com que você abrevie as energias vitais necessárias para que você vivesse os 90 anos, os 100 anos, os 85 anos que você se programou para viver na Terra. Essa energia vital, ela é renovada pelo ar que respiramos, pelo passe, pela água fluidificada. Mas, meu irmão, se você bebe em excesso, essa foto é ideal para mostrar isso. Essa foto é ideal. Acabei de falar que o espírito que desencarnou, dependente químico, ele vai continuar dependente químico fora do corpo. Só que ele não pode pegar esse copo de cerveja ou de cachaça para beber. Quando ele for botar a mão no copo, a mão vai vazar. Ele está desencarnado. Então, o que ele vai fazer para beber? Ele vai usar, literalmente, a figura de um médium. Olha o nome que eu estou usando. Hein? Ele vai usar um médium, uma pessoa, um alcoólatra, um dependente químico, para beber com ele. A entidade ali do lado. Às vezes ele não quer beber, isso nas obras de André Luiz tem vários casos assim. A pessoa não quer beber, o chamado obsessor chega junto e diz, bebe, bebe, bebe. E ele não sabe explicar como, vai lá na geladeira, abre a cerveja, o uísque dele. E às vezes ele não queria, às vezes está indo para o trabalho, desvia para entrar no botequim. Porque o irmãozinho está precisando do álcool. E como é que ele bebe?
André Luiz descreve. É como se o obsessor, perispiritualmente falando, com o seu perispírito, abraçasse a vítima, o médium, como um abraço de polvo, envolvendo o perispírito dele com o do encarnado, do corpo somático, porque essas vibrações, essas inalações do álcool saem pelos poros. Então ele abraça e suga a energia alcoólica que sai pelos poros da epiderme. E quando você vê um infeliz irmão cair de tanto beber, Chico diz que ninguém bebe sozinho. Tem 3 ou 4 que caem com ele ali. Ninguém bebe sozinho. Isso serve para qualquer tipo de excesso de toda ordem. Ninguém está sozinho. Olha só o nosso cuidado, né? A educação espírita é para isso. Espiritismo é para despertar, elucidar. Por isso que nós temos que estudar sempre. Até porque lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre isso. Até que ponto os espíritos interferem na nossa vida diária? Mais do que você possa imaginar. Muito mais do que você possa imaginar. Ah, é? Bom, vou continuando aí. A prova difícil que o suicida encontra no mundo espiritual é quando ele desperta, como nós falamos aqui, se vê vivo. Se por acaso ele deu um tiro, como é narrado no livro da Ivone, nas têmporas, ele vê o sangue jorrando incessantemente. Se jogou num penhasco, ele sente o vácuo sobre os seus pés a cada segundo, caindo. Isso não acaba, gente. E aí um jovem nosso perguntou, mas quando é que isso acaba? Bom, primeiro que cada caso é um caso, cada espírito é um caso diferente. Mas podemos dizer com alguma segurança que se você veio programado para ter uma existência de, vamos botar aí, 70 anos, 80 anos que seja, e você abreviou a sua vida aos 25 anos, a energia vital está latente no teu corpo somático. É o tempo de sofrimento até que essas vibrações do fluido vital se desgastem e que você consiga ter menos contato com as vibrações materiais. Se vocês estão achando que eu estou pegando pesado, olha o que é que Emmanuel e André Luiz falam. O suicida acompanha a decomposição do corpo célula por célula. Não existe prova maior, meus irmãos. Não existe tanto sofrimento. Por isso que nós temos que orar por aqueles que nós sabemos que desencarnou por esse meio. Companheiros familiares, vizinhos, amigos. Temos que orar muito. E Deus permite que as nossas preces amenizem o sofrimento desses entes queridos. Porque Deus é de amor. Ele não quer castigar ninguém. Ele quer apenas que a gente desperte. E é por isso que o grande choque se dá quando acabei de falar. Ele percebe-se vivo, descobre que a morte não existe, que a dor que o afligia foi potencialmente agravada pelas consequências do seu ato, e para quem procurava uma solução desse tipo, o desapontamento é evidente. Olha a área trevosa que ele encontra. Cinza, breu, negritude. Vamos ver algumas consequências que eu separei. Primeiro, ele vai se dar conta que a morte não existe. E a continuação do sofrimento se dá em nível maior ainda. Vai se ver cercado de regiões de sofrimento, regiões assim áridas. Como é que se dá essa região? Para onde eles vão? Veja só a paisagem. É o Vale dos Suicidas, que eles chamam.
Vale dos Suicidas. É o chamado abismo, né, do suicida. Isso está lá em Memórias de um Suicida. Os habitantes são suicidas, localidade pouca luz solar e constantemente filtrada por uma névoa densa que o sol não passa, a luz não passa. A vegetação, como vocês viram, é sinistra, seca, contorcida, árvores de pouca folhagem. Ouve-se constantemente gemidos, como André Luiz relata. Gemidos e súplicas e choros constantes. Sentimento dominante, a mágoa e o remorso. Isso está no livro da Ivone Pereira. Características do ambiente. Natureza sem beleza, cidades sem edificações sublimes, só bizarras, cavernas, na verdade. Relevo árido, áspero, sem verduras, paisagens, flores. E o trânsito está temporariamente interditado entre as regiões mais elevadas. Aí você poderia dizer, então estou abandonado nesse abismo. Aguardem que vocês terão uma surpresa. Não é bem assim, não. Ninguém está abandonado. Principalmente o suicida. Tormentos, recordações, pesadelos, não consegue viver em paz, não consegue dormir. Lesões de nível perispiritual, quando reencarna, ele vem com lesões que refletem no corpo somático, provocando inclusive as doenças chamadas kármicas, como o câncer, que é uma doença kármica que terá cura em breve, quando a gente adentrar um planeta de regeneração. Vocês estão vendo que a medicina está evoluindo, a ciência já está chegando. E quando tivermos merecimento e não precisarmos mais ter essa doença psicossomática, kármica, que é o câncer, a cura vai chegar. Como aconteceu com a hanseníase. Ia falar isso lá na Idade Média, na Alta Idade Média. Um dia a lepra vai acabar. Você ia para a fogueira. Hoje a lepra tem cura. A hanseníase tem cura. E muitas doenças daquela época que matavam, como aconteceu na peste negra, que matou quase que 1/3 da Europa, hoje isso não aconteceria mais. Desperdício de tempo. Se existe inferno na pátria espiritual, é você perceber que o tempo valioso foi jogado fora e que nada veio de retorno. Aí está os companheiros que nos ajudam no Vale dos Suicidas. Aí está essa turma aí. Repara que isso está também no livro Voltei. Ele descreve, né, uma determinada viagem que fizeram ao Vale dos Suicidas, nas chamadas zonas abismais, né, do mundo espiritual. Tais comunidades são constantemente visitadas por benfeitores espirituais. Muitos desses benfeitores estão instalados em plenas regiões. Eles têm núcleos dentro dessas regiões. E reparem a formatação de um espírito trevoso. Ó. Verdadeiros lobos, parecem animais. O perispírito foi transformado nesta figura que vocês veem aí. Licantropia é o nome que se dá a esse fenômeno. O espírito destrói tanto o seu perispírito que, às vezes, ele não passa de uma pasta gelatinosa ou então tomando aspectos de licantropia. Eu acho que a minha barca das 7 horas já foi embora. Já vou detonar essa aí, que eu acho que eu vou levar até o final aí. Então essa barca das 7 horas, eu acho que já dei um pontapé nela. A outra é 8h30, né? Eu acho que vai embora, porque o mais importante vem agora aí. Se der tempo, deu, né? Mas eu acho que não vai dar, não. Acho que vai acabar exatamente às 7 horas. Porque a minha ideia era pegar a barca das 7, porque o meu filho está me ajudando a tomar conta do meu pai, que ele está com um problema sério de saúde, mas fica para depois. Ele vai entender. Essa turma que vocês estão vendo aí, e aqui parece até que é o Dr. Bezerra, né?
parece não, ele também coordena essa equipe de amigos que visitam o Vale dos Suicidas, tem uma líder. E quem lê o livro da Ivone Pereira sabe quem é. A líder desse projeto, incansável, e que ama, mas ama com aquele amor de mãe, com aquele amor amoroso, fraternal, é essa aqui. A colônia, o nome dessa colônia é Colônia Correcional da Legião dos Servos de Maria. Trabalha só para assistir, mesmo que esses espíritos estejam tão vinculados à matéria, não percebendo a presença desses companheiros que você vê aqui, né? Eles nem percebem. Inclusive, detalhe que a Ivone nos dá é que eles têm que diminuir a luz do seu perispírito para poder se aproximar, porque a luz espanta esse pessoal aí. Se eles deixassem a luz vibrar como deveria ser, a sua potencialidade maior, todo mundo ia sair correndo. Então, eles diminuem até anular, às vezes completamente, para chegar perto e perguntar: você quer ajuda? Se eles disserem que não querem ajuda, eles não podem fazer nada. André Luiz só saiu dali quando ele fez aquela prece de coração, quando não aguentava mais, e a prece era verdadeira. Tanto que saiu um raio chegando até lá em cima dos abismos, e veio uma equipe com maca para recolher. É assim que funciona. Ninguém é obrigado a fazer nada. Se eles estão contentes assim, eles vão ficar. Até mesmo aqui na Terra, isso é bom colocar, sabemos que temos os nossos anjos guardiães, guias espirituais, mentores, o nome que queira dar. Mas quando a gente não ouve esses irmãos, seja no sono ou pela intuição, quando a gente não quer ouvir a voz do nosso irmão espiritual, ele dá 2 passos atrás. Ele não te abandona, mas ele respeita o seu livre-arbítrio. Então ele dá 2 passos atrás e deixa você ir. Assim que você tropeçar e cair, ele já está ali para dar a mão para levantar. Ele não se afasta totalmente de você. Ele fica atrás, porque ele sabe que você vai tombar. Eu me garanto, eu sei até onde posso fumar, até onde eu posso usar a cocaína, o crack. Sabe nada, vai cair feio, mas o irmão está lá para te ajudar. Eles respeitam, os espíritos superiores respeitam tremendamente o seu livre-arbítrio. Por isso que a gente costuma dizer que em reuniões mediúnicas sérias, onde o médium vaidoso, né, egocêntrico, eu recebo mensagem do espírito tal, só eu aqui recebo, e começa a dizer o que você tem que fazer, como se comportar, isso não é de espírito superior, não. Espírito superior nunca vai dizer para você o que você tem que fazer. Eles respeitam tremendamente o seu livre-arbítrio. Senão você não vai crescer, moralmente falando. É sempre no roteiro que o espírito está por trás. E tudo é culpa do obsessor. Agora, na doutrina deu isso agora, né? Tudo é culpa do obsessor. Você nunca é culpado de nada, né? Você não faz nada de errado. Tudo é culpa do obsessor. Eu não sou advogado, sou professor de administração. Mas ultimamente tenho defendido a causa dos nossos irmãozinhos obsessores, porque, coitado, o cara está passando lá fora. Não, mas foi obsessor, perdi a chave do carro. Ih, botei o carro em cima lá do gramado, lá perdi a direção. É obsessor, tampou minha vista. Você nunca faz nada não, né? É tudo o obsessor que faz, né? Tá bom. Às vezes o cara está lá fora, mas passando na tua casa, porta aberta, escuta aquela discussão, aquela briga dentro da tua casa, com palavrões. Ele falou: opa, essa casa aí é legal, hein? Vamos frequentá-la. Então, quando ele entra, bebidas em excesso. Opa, é aqui que eu vou ficar. A gente convida eles a entrar.
a gente abre a porta da nossa casa para eles entrar. Então não bota a culpa em obsessor, não. Hein? Ele só entra se o ambiente for propício para ele. Então, se for um ambiente de paz, de amor, vocês estão fazendo o culto do lar que deveriam fazer? Estão fazendo a prece necessária, uma leitura sadia antes de dormir? Aí quem vai se aproximar serão outras espécies de espírito. André Luiz já dizia que essa vibração magnética que nós emitimos pelo pensamento, ele dá o nome de hálito mental. É um imã, tem um poder magnético inacreditável que puxa para você espíritos bons ou maus, de acordo com o que você pensa, com o que você gosta. Então, se você está pensando exatamente no exemplo que eu dei do copo d'água, né, da cachaça, da cerveja, do uísque, ele vai ficar do teu lado. É vibração. Ele gosta daquilo. Ele é atraído. Ficasse ao lado do Chico, quem teve a oportunidade. Quanta vibração, aquele perfume de Sheila envolvendo o ambiente. Fique ao lado do Divaldo. Fique ao lado dele e perceba as vibrações tranquilizantes, de harmonia, de amor. É assim que a gente tem que ser. E tem que tentar ser assim 24 horas por dia. Eu sei, é difícil ser espírita 24 horas por dia. A gente sabe disso. Ser espírito na casa espírita é mole. Ser espírita aqui é mole. O ambiente é propício, a espiritualidade está aqui nos envolvendo, nós nos abraçamos, nos beijamos. Fazemos isso com muito carinho, porque a vibração envolve a gente nesse sentido. Mas quando você coloca o pé lá fora, aí a coisa começa a mudar. Poderíamos dizer, desculpe o tipo de imagem que eu vou passar agora, que aqui dentro estaríamos usando máscaras. Estaríamos usando máscaras. Mas lá fora a gente tira a máscara. Por isso que eu costumo dizer nas reuniões que a gente faz, nas palestras que realizamos, que o local mais difícil de ser espírita é dentro da nossa casa. Porque ali não tem máscara. Ali não tem. Ali todo mundo sabe quem é o Marco Júnior. Quer saber quem é o Marco Júnior? Pergunta para a Sônia, minha esposa, e para os meus 2 filhos. Eles vão te entregar de bandeja. Poxa. Meu pai é aquele que no centro fala isso, mas aqui em casa não fala nada, não faz nada. Vão te entregar de bandejas. Aí eu fico olhando, é verdade, eu tenho que me modificar. Não adianta brigar porque eu estou errado. Eles estão vendo. Fora de casa eu sou uma coisa, dentro de casa eu sou outra. Eu estou melhorando, viu, pessoal? Estou melhorando. Já fui pior, mas já estou melhorando. Mas é assim, gente, porque lá não tem máscaras. E aí, usando mais uma vez Emmanuel, que graças à bênção do esquecimento, nós voltamos a unir aqueles espíritos que nós prejudicamos no passado. Aí André Luiz falando, inimigos do passado que nós prejudicamos e agora trazemos para dentro da nossa casa a figura de um filho, uma filha, um marido, uma esposa. Prejudicamos muito. Por isso que cada espírito é um espírito completamente diferente. Completamente diferente. Não adianta você dizer para um, aliás, você pode ter 2, 3 filhos, os 2, 3 filhos vão ser completamente diferentes, porque são individualidades, são espíritos individualmente falando. Você pode dar a mesma educação, as mesmas escolas, o mesmo carinho, o mesmo amor, mas tem um que vai chegar para você e vai dizer, pai, mãe, se eu puder morrer do seu lado, eu morro. Fico com você até o final. E o outro, criado com o mesmo amor e carinho, chega para os pais e diz, se eu puder sair dessa casa hoje, eu saio.
eu detesto vocês. A causa está lá atrás, pessoal. A causa está lá atrás. Quantos atendimentos fraternos nós já fizemos envolvendo essa problemática? A mãe dizendo, onde foi que eu errei? A senhora não errou nada, minha mãe. A senhora é mãe hoje, vai continuar a ser depois. E se existe determinismo na casa espírita e na doutrina espírita, é que nós um dia seremos felizes e vamos nos reconhecer por muito, por nos amarem. Jesus já falava isso. Reconheço meus irmãos por muito se amarem. E se existe determinismo, na doutrina é essa, que nós fomos criados para a felicidade. E todos serão felizes. E se hoje há essa dualidade entre um espírito e outro, deverão reencarnar tantas vezes quanto for necessário para que se amem, nem que seja pela dor, que é uma arma que o mundo espiritual superior usa muitas vezes, até para trazer alguns aqui à casa espírita. Da última vez que eu estive em Brasília, eu vou lá constantemente, ou pelo trabalho que realizo, ou até pelos meus tios que moram lá, que são até cofundadores de uma casa cristã espírita lá de Brasília, na Asa Norte, do lado da FEB, quase do lado da FEB. E sempre que eu posso, eu vou à FEB, revelar os companheiros de lá. A secretária, a menina que toma conta da recepção, uma vez falou que foi feita uma pesquisa, que em breve vai sair no Reformador, talvez em 2018, dizendo que 80% a 85% dos frequentadores da casa espírita chegam pela dor, pelas provas, expiações, pela perda de um ente querido. Depois vai descobrir que não perdeu nada, porque a morte não existe. A doutrina espírita matou a morte. Vai descobrir que eles estão vivos, mais vivos do que nunca. Mas muitos chegam pela dor. E se a gente fizesse essa pesquisa aqui, que eu não vou fazer, daria mais ou menos isso. Poucos vieram para estudar, conhecer a doutrina espírita. Poucos. A maioria vem orientado, ou pelos próprios pés, buscando uma explicação, porque tanto sofrimento nesse planeta, tantas provas e expiações, dificuldades desse tipo aí. Só a doutrina espírita consola, minha gente. Não tem outra doutrina, religião, seita, o nome que vocês queiram dar, mais consoladora do que a doutrina espírita. Que chega para um pai, para um filho e diz, olha, seu ente querido está vivo, continua te amando e te amparando, e agora até com mais liberdade, porque ele está na pátria espiritual, na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Portanto, essa colônia comandada por Maria é uma obra evangélica assistencial que atende aos suicidas de todas as ordens, e os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria Santíssima. Essa foto, esse desenho, é um desenho mediúnico. E certa vez, quando eu ia lá no Leon Denis conversar com o Altivo, alguns já devem ter ouvido falar desse nome, ou até já conheceram o Altivo, né? Grande amigo nosso da casa de Eurípides. E se hoje nós temos lá o encontro de Eurípides, é porque o Altivo falava, que o Altivo sempre fez encontro de Eurípides lá no Leon Denis. Aí eu chegava lá para o Gilberto Bordalo, os nossos dirigentes, o Gilson, essa é a casa que não estuda Eurípides. Já depois daquela, há quase 25 anos atrás, a gente não parou mais de fazer os encontros de Eurípides, porque Leon Denis estuda Eurípides todo ano. E aí o Divaldo nos deu a dica. Ele me mostrou essa foto e tem uma outra semelhante de Jesus, não sei se vocês lembram. Essa é de Maria e tem uma outra de Jesus, feita pelo mesmo médium. E ele me disse o seguinte, rapaz, se a gente fizer esse exercício, não tem nada a ver com a palestra, né? Mas se você fizer um exercício, se você tampar essa parte aqui, ele falou, esses não são os olhos e cabelos de Jesus? Porque se você
colocar a outra foto sobre essa, você vai ver Jesus. Esquece o nariz e a boca. Daqui para cima não é Jesus? Isso é uma coisa óbvia, mas eu na época não sabia. Quando eu olhei, quase caí para trás. Mas é mesmo. E o mesmo pintor. Foi uma obra mediúnica essa aqui. Tem também uma de Jesus. Então, do nariz para cima, Jesus e Maria é igualzinho. E ela, então, a nossa Maria Santíssima, que recebe com carinho os irmãos suicidas. Poderia ser pior, né? E assim que eu entrei na doutrina espírita, aliás, tem um companheiro nosso que vem aqui, que vocês vão ficar sabendo agora, eu vou dar essa dica aí para você. Assim que o nosso irmão Pierre Ferraz estiver aqui de novo, não sei se esse ano ainda vai estar, né? Mas talvez no ano que vem, que já é figurinha carimbada aqui, eu fiquei sabendo quando entrei no Facebook, no YouTube, para ver como era a casa aqui. Eu vi o Pierre lá, 3, 4 palestras aqui. O Pierre já é íntimo da casa. Nós começamos juntos há 40 anos atrás, na mocidade do Eurípides Barçanufo. Então, quando vocês virem o Pierre aqui, pode dizer, olha, o Marcos mandou um abraço, porque agora, com a nossa vida agitada, a gente não está se vendo como a gente gostaria. Mas nós vamos comemorar no ano que vem, em junho do ano que vem, 40 anos de doutrina espírita. Ele e mais um amigo nosso, o Pedro, que nos aproximou, que nos trouxe de um cursinho de pré-vestibular. Nos reuniu aqui. Oi? Excelente palestrante. Fica parado aqui, vai começar a parar e termina parado. Ele tem essa capacidade incrível. Ele tem essa capacidade. E as pessoas ficam também paralisadas, né, pelo poder magnético da voz dele. Impressionante, né? Então a gente estava começando lá na mocidade do Eurípides, e isso na década de 80, início da década de 80, apareceu essa campanha da FEB. Na época não era só do suicídio, não. Na época era o suicídio, pena de morte e eutanásia. Já tem mais de 30 anos isso, hein? Só quem é espírito antigo lembra disso. E era uma campanha para ser uma campanha rápida, pontual, porque o suicídio também estava preocupando. A pena de morte, que de vez em quando volta lá para Brasília para julgar, agora parece que vai voltar de novo. Pena de morte. De vez em quando vai e volta, né? Tão doido para liberar. Vai e volta. Mas a gente sabe que a proteção divina do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se faz presente. Você lê a introdução do livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Jesus sobrevoando o que hoje é o Brasil, com aquela pleiade de espíritos superiores. Naquela época nem existia o Brasil. Aponta lá para baixo e diz assim: aqui será a minha Palestina rediviva. Já antevendo o futuro do nosso país em relação ao planeta de regeneração. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Portanto, para nós que vivemos aqui, espíritos que vieram da velha Europa, todos, espíritos doentes que vieram da velha Europa. Por quê? Porque foi uma pergunta que uma criança da evangelização fez. Eu não sou do Brasil, não, minha filha. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Você é um espírito milenar. Nós já passeamos pelo solo europeu. Estivemos na Palestina. Possivelmente passamos do lado de um cara de barba, cabelo comprido, que falava umas coisas que incomodavam a gente, que para nós não tinha nexo, não tinha. Ele fala para dar a face, se uma for esbofeteada, oferece a outra. Perdoar o seu inimigo, como é que fica a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, a lei de Moisés? Como é que fica isso, gente? Vou perdoar o inimigo? Que Deus era de amor e bondade, que Deus perdoava a todos. Incomodou tanto que botaram ele na cruz. E existe um provérbio muito comum, que quando tudo está dando errado para a gente, tudo está dando errado, a gente diz assim: parece que eu joguei pedra na cruz, né? Tem um ditado assim.
Mas depois que eu entrei na doutrina, cheguei à conclusão que o ditado tem que ser outro. Nós não jogamos pedra na cruz, fizemos pior. Se nós somos espíritos milenares e vivemos naquela época, fizemos algo muito pior. A gente gritou Barrabás. Porque para nós, naquela época, era a melhor opção. Era a melhor opção. Aquele outro barbudo, cabelo comprido, que falava umas coisas estranhas, esse cara incomoda. Incomoda até hoje. Até hoje ele nos incomoda. E ele só pedia uma coisa. Só pedia uma coisinha. Reforma íntima. E é isso que a gente busca na casa espírita. Eu não vou decepcioná-los quando eu falar isso, mas eu tenho certeza que se alguém veio aqui em busca de milagre, não vou dizer que perdeu a viagem, porque milagre não existe, pessoal. Quem veio em busca de milagre, que um passe vai resolver os seus problemas, que a água fluidificada vai resolver os seus problemas, não é bem assim, não. A casa espírita te dá ferramentas através do estudo e do trabalho na caridade para que você faça a sua reforma íntima. Aí sim as coisas vão acontecer. Se você não quiser se mudar, ninguém pode te ajudar. Então a casa espírita existe para isso, para te dar toda a ferramenta necessária para essa revolução, para essa reforma que você tem que fazer com seu espírito do eu interior. E nessa época, a FEB lançou essa campanha de viver, você continuar a viver depois da morte. Foi um impacto para muitos, né? Suicídio é ilusão. Essa campanha era para ser pontual, durar apenas alguns meses. Cresceu tanto que hoje está assim, pessoal. Esses folhetos você pode encontrar no CERJ ou pedir pela FEB. Hoje a campanha tomou uma dimensão envolvendo aborto, violência, aí entra a pena de morte também, a eutanásia, o suicídio e as drogas. Campanha permanente agora da FEB, com todo esse leque aí de trabalho. Veja como a doutrina está atenta aos problemas desta fase de transição planetária que estamos vivendo. Se somos esses espíritos milenares que viemos lá da velha Europa, e de passado recente, talvez, possivelmente muitos vieram da velha França, possivelmente é a nossa segunda ou terceira encarnação no Brasil, possivelmente. E sem falar dessa garotada do terceiro milênio que está chegando aí com uma bagagem intelectual maravilhosa, mas carente de apoio moral, em que os pais devem trabalhar, atuar ao lado deles. É uma fase importantíssima para o espírito. Muitos de nós, inclusive, aqueles que no passado recente estiveram, talvez na velha França, trabalhando ao lado de Kardec, ou aqueles que botavam o pé na frente para Kardec tropeçar, e que de forma envergonhada e chorando, pedindo a Jesus de joelhos para que desse uma nova oportunidade reencarnatória na terra do cruzeiro, para aqui tentar restabelecer tudo aquilo, todos os impropérios, inverdades que cometeram ao nosso querido professor Rivaio. Hoje eles já estão aqui. Muitos já dentro de uma casa espírita, chegando, essa juventude chegando com os próprios pés. Hoje o jovem vem na frente do pai. Desde a minha época de evangelizador, o que é que nós vimos? O pai trazendo o filho. Hoje, na pré-mocidade, na mocidade, os jovens estão vindo na frente, buscando aquilo que não tem dentro do lar. Religião, fé, Jesus. Estão entrando nas casas espíritas com os próprios pés. E os pais vêm atrás para saber o que é que meu filho está fazendo aqui, porque ele mudou, ele está diferente. O que tem nessa casa?
Então, muitos desses jovens, hoje, são evangelizadores, diretores, presidentes da Casa Espírita, palestrantes, que no passado botava o pé na frente para Kardec tropeçar, tal qual este que vos fala, meus irmãos. Portanto, vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos hoje numa casa espírita, abreviando o nosso passado delituoso e envolvendo a todos com esse hálito amoroso que Jesus nos manda para atenuar as nossas dores e as nossas dificuldades diárias. Tenhamos mais fé em Jesus. Vamos aceitá-lo definitivamente como governador do planeta e saber que os problemas que nós estamos enfrentando hoje no nosso estado, no nosso país, não é por acaso. Não é por acaso. É necessário passar por essas dificuldades, a não ser, meu irmão, que você tenha perdido a fé em Jesus. Se você não aceita mais Jesus como governador do planeta, eu entendo a sua situação. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Até uma outra oportunidade. Muita paz.